Olá, seja muito bem-vindo. Hoje trago para você mais uma história que vai mexer com seu coração. Imagine uma mulher forte, inteligente, que escondeu seus sentimentos por 3 longos anos. Agora imagine o momento em que tudo muda, quando ele a convida para sua mansão. Quando as barreiras começam a cair e quando uma pequena mentira inocente se transforma em algo maior. E tem bebê no meio dessa história. Tem família que acolhe como se fosse sangue do sangue. E tem uma reviravolta que você não vai esperar. Se você gosta das nossas histórias, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo agora enquanto me escuta? Está preparando o jantar, relaxando no sofá ou quem sabe voltando para casa depois de um longo dia? Então fica comigo até o final, porque essa jornada vai valer cada segundo. Vamos começar. Lívia Cardoso tinha 23 anos e uma certeza absoluta sobre si mesma. Ela não era o tipo de mulher que esperava ser salva por ninguém. Desde os 18, quando perdeu os pais em um acidente de carro que virou sua vida de cabeça para baixo, ela aprendeu que a única pessoa em quem podia confiar de verdade era ela mesma. Não foi fácil. Teve noites em que chorou até não ter mais lágrimas. Teve dias em que acordar parecia impossível, mas ela acordava mesmo assim, porque era isso que precisava fazer. E foi exatamente essa força, essa determinação silenciosa, que nunca se transformou em amargura, que a levou até onde estava agora, sendo a assistente executiva mais competente que a Almeida Tech já tinha visto em seus 20 anos de história. Naquela segunda-feira de março, Lívia chegou ao escritório às 7h40 da manhã, como sempre fazia. Ela gostava daqueles primeiros minutos de silêncio antes que o prédio de vidro e aço começasse a pulsar com a energia de 300 funcionários. Cumprimentou o segurança da recepção com um sorriso genuíno, pegou seu café expresso na máquina do 12º andar e caminhou até sua mesa com a postura ereta de quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Seu espaço de trabalho ficava estrategicamente posicionado em frente à sala de Gabriel Almeida, o CEO da empresa. E isso não era coincidência. Lívia era a ponte entre o homem mais importante daquela companhia e o resto do mundo corporativo. E ela levava isso muito a sério. O que ninguém na empresa sabia, o que ela guardava como um segredo trancado a 7 chaves no fundo do peito, era que Lívia estava completamente apaixonada por Gabriel há exatos 3 anos. Desde o dia da entrevista de emprego, quando ele a olhou nos olhos e perguntou por que ela merecia aquela vaga, e ela respondeu sem tremer: "Porque eu vou ser a melhor decisão que o senhor vai tomar este ano." Gabriel tinha sorrido de um jeito que fez o coração dela pular uma batida e disse: "Você está contratada, mas só se parar de me chamar de senhor." Foi naquele momento, naquele sorriso meio torto que iluminou o rosto sério dele, que Lívia soube que estava perdida. Completamente perdida. Mas ela nunca disse nada, nunca deu um sinal. Porque Lívia era profissional acima de tudo e porque ela tinha medo de arriscar o único lugar no mundo onde se sentia segura depois de perder tudo. Então ela guardou aquele amor como quem guarda um tesouro perigoso, deixando que ele crescesse em silêncio, alimentando-se de cada olhar que Gabriel lançava em sua direção, de cada "bom trabalho, Lívia", que ele dizia com aquela voz grave, de cada vez que os dedos dele se tocavam por acidente ao passar um documento. Era uma tortura doce, e ela tinha se acostumado a viver assim. Às 9 da manhã, a empresa já estava em pleno funcionamento. Lívia organizou a agenda de Gabriel com a precisão de sempre. Reunião com investidores às 10, almoço com o diretor financeiro ao meio-dia, conferência por vídeo com a filial de São Paulo às 3 da tarde. Ela sabia a rotina dele melhor do que a própria dela. Sabia que ele gostava de café sem açúcar, que sempre pedia para remarcar reuniões que aconteciam depois das 7 da noite, porque valorizava tempo pessoal, que ficava irritado com apresentações mal preparadas, mas nunca levantava a voz. Conhecia Gabriel Almeida de um jeito que ia muito além do profissional, mesmo que ele não soubesse disso. A primeira reunião do dia estava prestes a começar quando Patrícia Mendes passou pela mesa de Lívia com aquele andar calculado de quem sabia que estava sendo observada. Patrícia era a diretora de marketing, tinha 29 anos
e deixava muito claro para qualquer um que quisesse ver que estava interessada em Gabriel. Não no Gabriel CEO, mas no Gabriel homem, no Gabriel milionário, no Gabriel que podia oferecer um estilo de vida que ela achava que merecia. Lívia não sentia ciúmes de Patrícia. Sentia pena, porque era óbvio que Gabriel não correspondia àquele interesse, e era óbvio que Patrícia não via isso. Bom dia, Lívia, Patrícia disse, parando na frente da mesa dela com um sorriso que não alcançava os olhos. Já preparou os relatórios que pedi ontem? Preciso deles para a reunião. Lívia olhou para ela com calma. Os relatórios em questão não eram responsabilidade dela, mas sim da equipe de Patrícia. Aquilo era só mais uma tentativa de fazer Lívia parecer incompetente, de criar uma situação onde ela ficasse em falta. Era um jogo que Patrícia jogava com frequência, e Lívia tinha aprendido a jogar melhor. Os relatórios que você pediu para a sua equipe preparar, Lívia perguntou, mantendo o tom educado, mas firme. Eu enviei um e-mail ontem à tarde confirmando que eles estariam prontos esta manhã. Chequei com a Carla há 20 minutos e está tudo certo. Quer que eu imprima uma cópia para você ou prefere digital? Ela viu a frustração passar rapidamente pelo rosto de Patrícia antes que a máscara de simpatia voltasse ao lugar. Digital está ótimo, obrigada. A palavra saiu cortante e Patrícia seguiu para a sala de reuniões sem olhar para trás. Lívia respirou fundo e voltou ao trabalho. Ela não deixava pessoas como Patrícia tirarem sua paz. Tinha coisa mais importante para fazer, tinha uma empresa para ajudar a rodar, tinha um chefe que confiava nela. E era exatamente essa confiança que a fazia acordar todo dia com vontade de dar o seu melhor. Não porque ela precisava provar algo para alguém, mas porque ela se importava. Se importava com o trabalho, se importava com a empresa e se importava com Gabriel de um jeito que ia muito além do que era seguro ou sensato. A reunião com os investidores durou 3 horas. Lívia ficou do lado de fora, gerenciando ligações, respondendo e-mails urgentes, garantindo que nada interrompesse aquele momento crucial. Quando finalmente terminou e os investidores saíram da sala com apertos de mão satisfeitos, Gabriel apareceu na porta com o blazer jogado no ombro e a gravata um pouco frouxa. Ele parecia cansado, mas aliviado. Conseguimos, ele disse. E Lívia sorriu de verdade. Eu sabia que ia conseguir. Sua apresentação estava impecável. Gabriel a olhou daquele jeito que sempre fazia o coração dela disparar. Era um olhar que durava 1 segundo a mais do que o necessário, que carregava algo que ela não conseguia decifrar completamente. Não ia estar impecável se você não tivesse revisado 3 vezes e encontrado aquele erro nos números, ele respondeu. Você me salvou de passar vergonha na frente de gente que estava prestes a investir milhões. Lívia deu de ombros, fingindo que aquilo não significava o mundo para ela. É o meu trabalho. Gabriel inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. É mais do que seu trabalho, Lívia. Você sabe disso. Houve um momento de silêncio onde o ar entre eles pareceu ficar mais denso, mais carregado. Lívia sentiu as bochechas esquentarem e desviou o olhar primeiro. Seu almoço é daqui a 40 minutos. Quer que eu peça alguma coisa para você? Gabriel hesitou, como se fosse dizer algo diferente, mas então assentiu. Aquele sanduíche que você sempre pede. Você escolhe bem. E então ele voltou para a sala dele, fechando a porta atrás de si, deixando Lívia sozinha com o coração batendo rápido demais e a certeza de que ela estava cada dia mais perdida naquele sentimento que não levava a lugar nenhum. O resto do dia passou em um ritmo constante de tarefas e resoluções de problemas. Lívia era boa no que fazia, porque prestava atenção nos detalhes que outros ignoravam, porque antecipava necessidades antes que elas se tornassem urgências, porque tratava cada pessoa na empresa com o mesmo respeito, do estagiário ao diretor. Ela tinha construído uma reputação sólida ali, e isso era algo que ninguém, nem mesmo Patrícia, com suas tentativas mesquinhas de sabotagem, conseguia tirar dela. Quando o relógio marcou 6 da tarde e a maioria dos funcionários começou a ir embora, Lívia ainda estava ali, terminando um relatório que Gabriel ia precisar na manhã seguinte. Ela podia ter deixado para o dia seguinte, podia ter ido para casa descansar, mas ela não funcionava assim.
Se comprometia com algo, entregava. Simples assim. Foi quando estava salvando o documento que percebeu Gabriel parado na porta da sala dele, observando-a em silêncio. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali. Você sempre fica até tarde, ele disse, e não era uma pergunta. Lívia salvou o arquivo e olhou para ele. Você também. Gabriel sorriu levemente. É diferente. Esta é minha empresa. Lívia levantou uma sobrancelha. E eu sou sua assistente executiva. Significa que quando você trabalha até tarde, eu trabalho até tarde. Faz parte do pacote. Gabriel saiu da sala e caminhou até a mesa dela com as mãos nos bolsos. Tinha aquela postura relaxada que ele só demonstrava quando estavam sozinhos, quando não havia plateia de funcionários ou investidores para impressionar. Era nesses momentos que Lívia via o homem por trás do CEO, e era nesses momentos que ela se apaixonava um pouco mais. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Gabriel perguntou, e Lívia sentiu o estômago apertar. Claro. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Por que você nunca fala sobre sua vida fora daqui? Em 3 anos, eu sei que você é a melhor no que faz, que toma café expresso puro, que chega sempre 40 minutos antes do horário. Mas eu não sei quase nada sobre a Lívia que existe quando você não está sendo minha assistente. A pergunta pegou ela de surpresa. Lívia não esperava isso. Não esperava que ele tivesse percebido, que tivesse se importado em perceber. Não há muito o que contar, ela disse, e não era mentira completa. Trabalho bastante. Leio quando tenho tempo. Visito o túmulo dos meus pais uma vez por mês. Ela viu a expressão dele mudar, algo entre surpresa e preocupação. Seus pais faleceram? Lívia assentiu. Há 5 anos. Acidente de carro. Era só eu e eles, então quando eles se foram eu fiquei sozinha. Ela não disse isso buscando pena. Dizia como um fato, algo que tinha acontecido e que ela tinha aprendido a carregar. Gabriel ficou em silêncio, e Lívia viu no rosto dele algo que parecia dor empática. Sinto muito, eu não sabia. Lívia deu um pequeno sorriso. Não era para saber. Não gosto de misturar vida pessoal com trabalho. Era mentira. Ela não misturava porque tinha medo de revelar demais, de deixar que ele visse o quanto ela se importava, o quanto ele tinha se tornado a coisa mais importante na vida pessoal que ela dizia não ter. Gabriel a olhou com uma intensidade que fez ela se sentir completamente exposta. Você é uma pessoa incrível, Lívia. Mais do que acho que você percebe. E antes que ela pudesse responder, antes que pudesse processar o que aquelas palavras significavam vindas dele, Gabriel desejou boa noite e voltou para a sala dele, deixando Lívia sozinha com um turbilhão de emoções que ela não sabia como controlar. A semana seguinte passou em um ritmo que parecia ao mesmo tempo rápido e arrastado. Lívia percebia que algo tinha mudado depois daquela conversa na segunda-feira à noite. Não era nada óbvio, nada que outras pessoas pudessem notar, mas ela sentia. Sentia na forma como Gabriel a olhava quando achava que ela não estava prestando atenção, sentia nas perguntas que ele fazia sobre coisas pequenas e triviais que não tinham nada a ver com trabalho. Sentia na proximidade física que parecia ter diminuído de alguns centímetros, como se ele estivesse testando os limites de um espaço invisível entre eles. Era perturbador e emocionante ao mesmo tempo, e Lívia se pegava analisando cada interação pequena entre eles, como se fosse decifrar um código secreto. Na quinta-feira à tarde, Lívia estava revisando um contrato importante quando Gabriel saiu da sala dele e ficou parado ao lado da mesa dela. Ela sentiu a presença dele antes mesmo de levantar os olhos do documento. Tinha aprendido a identificar Gabriel apenas pela energia que ele trazia consigo. Uma mistura de confiança tranquila e intensidade contida que fazia o ar ao redor parecer mais carregado. Preciso falar com você, ele disse, e o tom dele era diferente. Não era o tom de chefe dando instrução para a assistente. Era algo mais pessoal, mais hesitante. Lívia salvou o documento e deu atenção total a ele. Claro. Algum problema? Gabriel passou a mão pelos cabelos escuros em um gesto que ela tinha aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava um pouco nervoso. Ver Gabriel Almeida nervoso era algo raro, e isso fez o coração de Lívia acelerar.
Não é problema de trabalho, ele começou. E então parou como se estivesse reconsiderando as palavras. Eu tenho um projeto pessoal e preciso da sua opinião. Você confia no seu julgamento mais do que eu confiaria em qualquer consultor que eu pudesse contratar. Lívia piscou, confusa. Projeto pessoal não era algo que Gabriel costumava trazer para o escritório. Ele mantinha sua vida particular muito separada do ambiente profissional, e ela respeitava isso mesmo que significasse saber muito pouco sobre o homem por trás do executivo. Que tipo de projeto? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel olhou ao redor do espaço aberto do escritório, onde alguns funcionários ainda trabalhavam em suas mesas, e então voltou os olhos castanhos para ela. É meio complicado de explicar aqui. Você pode jantar comigo hoje? Na minha casa. Assim eu consigo te mostrar direito o que estou pensando e a gente conversa com calma. As palavras saíram de forma casual, mas Lívia sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Jantar. Na casa dele. Sozinhos. Ela tentou manter a expressão neutra, enquanto o cérebro disparava em 1000 direções diferentes. Seria realmente só trabalho? Por que na casa dele e não em um restaurante? O que ele queria mostrar a ela que não podia mostrar no escritório? É urgente? Ela perguntou, ganhando tempo para organizar os pensamentos caóticos. Gabriel deu aquele sorriso meio torto que sempre fazia coisas estranhas com o estômago dela. Não urgente, mas importante. E eu confio em você, Lívia. Sua opinião significa muito para mim. Ele fez uma pausa e acrescentou. Mas se você tiver outros planos, a gente pode marcar outro dia. Não quero atrapalhar sua noite. Havia algo no jeito que ele falou, uma vulnerabilidade sutil que raramente aparecia, que fez Lívia tomar a decisão antes mesmo de pensar direito sobre as consequências. Não tenho outros planos, ela disse, e era verdade. Suas noites geralmente envolviam voltar para o apartamento pequeno que alugava, fazer um jantar simples, assistir alguma série ou ler um livro. Não era uma vida solitária por necessidade, mas por escolha. Ela tinha amigos da faculdade que ligavam de vez em quando, mas Lívia tinha se afastado naturalmente depois que perdeu os pais. Era mais fácil manter distância do que explicar o vazio que tinha ficado. Que horas você quer que eu chegue? Gabriel pareceu aliviado, e isso não passou despercebido por ela. 7h30, eu mando o endereço por mensagem. E Lívia, obrigado por aceitar. O resto da tarde passou em uma névoa estranha, onde Lívia tentava se concentrar no trabalho, mas a cabeça voltava constantemente para o jantar, que ia acontecer em poucas horas. Quando finalmente saiu do escritório às 6, ela foi direto para casa com o estômago embrulhado de nervosismo e excitação. Tomou banho demorado tentando acalmar os nervos. Ficou 20 minutos na frente do armário, tentando escolher o que vestir. Não podia ser nada muito formal, porque isso ia parecer que ela estava tentando demais. Mas também não podia ser casual demais, porque ainda era um compromisso com o chefe. Acabou escolhendo uma calça social preta e uma blusa de seda azul marinho, que sabia que ficava bem nela sem ser chamativa. Deixou os cabelos castanhos soltos, passou uma maquiagem leve e, quando se olhou no espelho, viu uma mulher que parecia muito mais confiante do que realmente se sentia. A casa de Gabriel ficava em um condomínio fechado na zona sul da cidade, uma área arborizada onde cada propriedade era separada por muros altos e jardins bem cuidados. Lívia digitou o código que ele tinha mandado no portão e dirigiu pelo caminho de pedras até a entrada principal. A mansão era exatamente como ela imaginava que seria. Elegante, mas não ostensiva, moderna, mas acolhedora, com grandes janelas de vidro que deixavam a luz natural entrar e iluminar os espaços internos. Tinha um jardim frontal com plantas nativas e um chafariz pequeno que fazia um som relaxante de água corrente. Era o tipo de lugar que falava de sucesso, mas também de bom gosto, e isso combinava perfeitamente com o Gabriel que ela conhecia. Ela estacionou o carro e caminhou até a porta com as pernas um pouco trêmulas. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e Gabriel estava ali, e Lívia precisou de um segundo para processar a imagem. Ele não estava com terno.
Usava uma calça jeans escura e uma camisa cinza com as mangas dobradas até os cotovelos, mostrando os antebraços definidos. O cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes, e ele não usava sapatos sociais, apenas um tênis casual. Era Gabriel, mas uma versão que ela nunca tinha visto antes, uma versão mais relaxada, mais real, mais humana. Você chegou, ele disse com um sorriso que pareceu genuinamente feliz. Pensei que talvez tivesse mudado de ideia. Lívia devolveu o sorriso, sentindo parte da tensão dissolver. Promessa é promessa. E agora estou muito curiosa sobre esse projeto misterioso. Gabriel abriu a porta completamente e fez um gesto para que ela entrasse. Então vem. Deixa eu te mostrar a casa primeiro. O interior era ainda mais bonito do que o exterior. O espaço era amplo e iluminado, com decoração em tons neutros que criavam uma atmosfera de calma. Tinha obras de arte nas paredes que pareciam originais, não réplicas, e móveis que claramente tinham sido escolhidos com cuidado. Mas o que mais chamou a atenção de Lívia foram os detalhes pessoais. Uma estante cheia de livros que pareciam ter sido realmente lidos, fotografias emolduradas de Gabriel com pessoas que ela assumiu serem seus pais, uma guitarra encostada em um canto da sala que sugeria um hobby que ela não sabia que ele tinha. Gabriel a guiou pela casa, mostrando a sala de estar. O escritório dele em casa, que era menor e mais aconchegante que o do trabalho, a cozinha moderna onde ela viu panelas no fogão e percebeu com surpresa que ele estava cozinhando. Você cozinha? Ela perguntou, incapaz de esconder o espanto. Gabriel riu, e era um som genuíno e gostoso de ouvir. Cozinho. Não sou nenhum chefe, mas me viro bem. Achei que seria mais confortável jantar aqui do que pedir comida ou ir a um restaurante. Ele abriu a tampa de uma das panelas e o cheiro que saiu de lá era incrível. Espero que você goste de risoto de cogumelos. Lívia sentiu algo se mexer no peito. Ele tinha cozinhado para ela. Gabriel Almeida, CEO de uma empresa multimilionária, tinha passado o final da tarde cozinhando para ela. Isso não era um jantar de trabalho normal. Ela sabia disso. Ele sabia disso. E de repente o ar entre eles parecia mais fino, mais difícil de respirar. Adoro risoto, ela disse, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Gabriel a olhou de um jeito que fez cada terminação nervosa do corpo dela acordar. Ótimo. O jantar fica pronto em 15 minutos. Quer beber alguma coisa enquanto espera? Tenho vinho, água, suco. Vinho está bom, Lívia respondeu, precisando de algo para acalmar os nervos que estavam à flor da pele. Gabriel pegou uma garrafa da adega pequena que tinha na cozinha. Serviu 2 taças. E eles foram para a varanda dos fundos, enquanto o jantar terminava de ficar pronto. A vista era linda, com o jardim se estendendo até onde a vista alcançava e o sol começando a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons laranja e rosa. Eles se sentaram em poltronas confortáveis e ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paisagem e o vinho. Você tem uma casa linda, Lívia disse, finalmente quebrando o silêncio. Parece muito você. Elegante, mas acolhedora. Gabriel inclinou a cabeça, considerando as palavras. É engraçado você dizer isso. A maioria das pessoas acha muito grande para uma pessoa só. Minha mãe vive dizendo que preciso de uma família para encher esses cômodos todos. Havia algo na voz dele quando mencionou família, uma ponta de solidão que Lívia reconheceu porque era algo que ela mesma sentia. E você quer uma família? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar, e Lívia quase se arrependeu da ousadia, mas Gabriel não pareceu se importar. Quero, ele disse simplesmente. Sempre quis, mas construir uma empresa consome muito tempo e energia. Quando percebi, tinha 32 anos e percebi que deixei essa parte da vida completamente de lado. Ele tomou um gole do vinho e olhou para ela. E você, quer família algum dia? Lívia pensou na pergunta, no vazio que carregava desde que perdeu os pais, na solidão que tinha se acostumado, mas que nunca deixou de doer. Quero. Acho que todo mundo que perdeu uma família quer construir outra. É tipo uma forma de curar o buraco que fica.
Gabriel ficou em silêncio, mas ela viu a empatia nos olhos dele, a compreensão de algo profundo que ia além das palavras. Você é muito forte, Lívia, mais do que acho que você percebe. Ela deu de ombros, desconfortável com o elogio. Não tive escolha, era ser forte ou desmoronar. Escolhi a primeira opção. Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Teve escolha, sim. Muita gente desmorona. Você escolheu se levantar, construir uma vida, ser excelente no que faz. Isso não é sorte. É caráter. As palavras dele tocaram em um lugar dentro dela que raramente alguém alcançava, e Lívia sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusou a deixar cair. O timer da cozinha tocou, quebrando o momento de intimidade que tinha se formado entre eles na varanda. Gabriel se levantou com um pequeno sorriso e estendeu a mão para Lívia. Jantar está pronto. Vem! Ela aceitou a mão dele e deixou que ele a puxasse para levantar, e mesmo depois de já estar de pé, os dedos deles ficaram entrelaçados por um segundo a mais do que o necessário antes que Gabriel soltasse e voltasse para dentro de casa. Lívia o seguiu, ainda sentindo o calor da mão dele na sua, tentando acalmar o coração que batia descompassado. A mesa da sala de jantar estava posta de forma simples, mas elegante, com 2 velas acesas no centro e talheres que claramente não eram os do dia a dia. Gabriel trouxe as travessas da cozinha e serviu o risoto em pratos fundos, junto com uma salada verde e pão italiano ainda quente. O cheiro era maravilhoso, e quando Lívia deu a primeira garfada, o sabor estava ainda melhor. Gabriel, isso está incrível, ela disse, genuinamente impressionada. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Ele pareceu satisfeito com o elogio. Minha avó. Ela era italiana de verdade. Veio para o Brasil nos anos 50. Cresci vendo ela cozinhar e aprendi mais por observação do que por receita. Ela dizia que comida boa é feita com paciência e amor, não com medidas exatas. Lívia sorriu imaginando um Gabriel criança, observando a avó na cozinha, absorvendo não só as técnicas, mas também a filosofia por trás de cada prato. Era uma imagem que contrastava com o executivo sério que ela via todos os dias, e isso a fazia gostar ainda mais dele. Gostar do homem completo, com todas as camadas que ele raramente mostrava. Ela tinha razão. Dá para sentir o cuidado em cada garfada. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos, apenas aproveitando a comida e a companhia. A luz das velas dançava nas paredes, criando uma atmosfera íntima, que fazia Lívia se perguntar constantemente se aquilo era real ou se ela ia acordar e descobrir que tinha sido só um sonho muito vívido. Quando terminaram a refeição principal e Gabriel serviu uma sobremesa simples de panna cotta que ele disse ter comprado em uma confeitaria italiana da região, Lívia finalmente teve coragem de perguntar. Então, qual é esse projeto misterioso que você queria minha opinião? Gabriel ficou sério, colocando a colher no prato e olhando para ela com uma intensidade que fez Lívia se mexer desconfortável na cadeira. Não é um projeto no sentido tradicional, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. É mais uma reflexão, uma decisão que preciso tomar sobre minha vida. Lívia franziu a testa confusa. Não entendo. Por que você precisa da minha opinião sobre sua vida pessoal? Gabriel respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Porque em 3 anos trabalhando juntos, você se tornou a pessoa que eu mais respeito e admiro. Porque você me conhece de um jeito que vai além das reuniões e dos relatórios. Você vê quando estou cansado, mesmo quando finjo que não estou. Você sabe quando preciso de um café extra forte antes de uma apresentação difícil. Você percebe detalhes que ninguém mais percebe. E eu confio no seu julgamento mais do que confio em qualquer pessoa. O coração de Lívia estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel, eu não sei o que dizer. Eu só faço meu trabalho. Ele balançou a cabeça. Não, você faz muito mais do que seu trabalho. E a verdade é que eu te trouxe aqui hoje porque percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Ele fez uma pausa e Lívia mal conseguia respirar.
Eu construí uma empresa, construí um império financeiro. Tenho tudo o que achei que queria, mas quando chego em casa toda noite, quando acordo todo dia, eu me sinto vazio. Porque nada disso importa se não tenho alguém para compartilhar. Lívia sentiu a garganta apertar com emoção. Ela sabia exatamente o que ele estava falando porque sentia a mesma coisa. Todo o sucesso profissional do mundo não enchia o vazio de estar sozinha, de não ter ninguém esperando por ela, ninguém para dividir as vitórias e os fracassos. Eu entendo, ela disse baixinho. Entendo mais do que você imagina. Gabriel a olhou como se estivesse tentando ler algo escrito na alma dela. Eu sei que você entende. Acho que é por isso que me sinto tão conectado a você, porque a gente compartilha essa solidão sem nunca ter falado sobre ela. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela grande que dava para o jardim, agora escuro, exceto pelas luzes estrategicamente posicionadas que iluminavam as árvores e o caminho de pedras. Lívia o observou, vendo a tensão nos ombros dele, a vulnerabilidade na postura. Meus pais me ligam toda semana perguntando quando vou levar alguém para conhecer eles. Gabriel continuou, ainda de costas. Minha mãe faz piadas sobre nunca ter netos. Meu pai me lembra que ele já tinha me tido na minha idade. E eu fico lá ouvindo, concordando, prometendo que vou resolver isso, mas a verdade é que eu não sei como. Lívia se levantou também e caminhou até ele, parando a poucos passos de distância. Por que você não sabe como? Gabriel se virou para encará-la e havia algo nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Era desejo misturado com medo, esperança misturada com incerteza. Porque a única pessoa que me faz querer tentar não deveria ser uma opção. Porque seria complicado demais, arriscado demais, podia destruir a melhor parceria profissional que eu já tive. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade, e Lívia percebeu que estava tremendo levemente. Gabriel. Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância. Você percebeu do que estou falando, não percebeu? Você é inteligente demais para não ter percebido. Lívia engoliu em seco. Ela tinha percebido. Claro que tinha percebido. Mas ouvir ele dizer em voz alta era completamente diferente de imaginar. Eu percebi, ela sussurrou. Mas não tenho certeza se acredito que é real. Gabriel ergueu a mão e tocou o rosto dela com delicadeza, o polegar acariciando a bochecha dela em um gesto tão íntimo que Lívia sentiu as pernas ficarem fracas. É real, Lívia. Muito real. Eu penso em você o tempo todo. Quando acordo, quando vou dormir, durante reuniões importantes onde deveria estar concentrado em outras coisas, você está sempre na minha cabeça. As lágrimas que Lívia tinha segurado na varanda finalmente escaparam, rolando pelo rosto dela. Eu também penso em você. O tempo todo. Há 3 anos. A confissão saiu em um sussurro quebrado. 3 anos de sentimentos guardados finalmente encontrando voz. Gabriel limpou as lágrimas dela com o polegar, e a expressão no rosto dele era de pura ternura. 3 anos perdidos porque eu fui covarde demais para arriscar. Lívia balançou a cabeça. Não foram perdidos. A gente chegou aqui no tempo certo, no momento em que ambos estávamos prontos. Gabriel inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Lívia não queria recuar. Queria isso mais do que tinha querido qualquer coisa na vida. Posso te beijar? Ele perguntou, e a voz dele saiu rouca, carregada de desejo. Por favor, ela respondeu, e não precisou dizer mais nada. Os lábios dele encontraram os dela em um beijo que começou suave, mas rapidamente se aprofundou. Anos de tensão reprimida finalmente encontrando liberação. Lívia passou os braços ao redor do pescoço dele, puxando-o para mais perto, e sentiu as mãos de Gabriel na cintura dela, segurando como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. O beijo era tudo o que ela tinha imaginado, e muito mais. Tinha urgência, mas também havia cuidado, desejo, mas também havia respeito. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, e Gabriel apoiou a testa na dela. Você não faz ideia de quanto tempo eu quis fazer isso, ele murmurou. Lívia riu baixinho, ainda tentando processar que aquilo estava realmente acontecendo.
Acho que tenho uma ideia. 3 anos, lembra? Ele sorriu e beijou ela de novo, mais devagar dessa vez, saboreando cada segundo. As mãos de Gabriel desceram pelas costas dela, puxando-a ainda mais contra o corpo dele. E Lívia sentiu o calor irradiar entre eles. A intensidade estava aumentando, o desejo ficando mais difícil de controlar. Quando os lábios dele deixaram a boca dela e começaram a traçar um caminho pelo pescoço, Lívia fechou os olhos e deixou um gemido baixo escapar. Foi isso que pareceu fazer Gabriel parar. Ele se afastou levemente, o peito subindo e descendo com respiração pesada, os olhos escurecidos pelo desejo. Lívia, eu não te trouxe aqui esperando que isso ia acontecer. Não quero que você pense que foi manipulação. Lívia colocou a mão no peito dele, sentindo o coração batendo forte. Eu não penso isso, eu sei quem você é, Gabriel. E eu quero isso. Quero você. Ela viu a luta interna acontecendo no rosto dele, viu ele tentando ser cavalheiro quando tudo que os dois queriam era se entregar completamente. Você tem certeza? Ele perguntou, dando a ela uma última chance de recuar. Lívia se inclinou e beijou ele com firmeza, colocando toda a certeza que sentia naquele beijo. Absoluta, ela disse contra os lábios dele. Foi quando o nervosismo que ela tinha conseguido controlar até agora começou a se manifestar. Ela estava prestes a se entregar para o homem que amava há 3 anos, mas havia um detalhe significativo que ele não sabia. Ela era virgem. Aos 23 anos, Lívia nunca tinha estado com ninguém, nunca tinha chegado perto disso. Não por falta de oportunidade, mas porque ela sempre quis que a primeira vez fosse especial, com alguém que realmente importasse. E Gabriel importava. Importava demais. Mas ela tinha vergonha de admitir aquilo. Vergonha de que ele pudesse achar estranho, de que pudesse mudar a forma como ele a via. Gabriel percebeu a mudança nela, a hesitação que surgiu de repente. O que foi? Você está bem? Lívia mordeu o lábio, o coração disparado por razões completamente diferentes agora. As palavras saíram em um impulso, uma mentira nascida do pânico. Meu marido não pode saber. Gabriel congelou, os olhos arregalando em confusão total. O quê? Seu marido? Lívia percebeu o absurdo do que tinha acabado de dizer, mas era tarde demais para voltar atrás. Ela continuou improvisando mal. Eu sou separada, quase divorciada. É complicado, mas ele não pode saber disso, de nós. A mentira soou falsa, até para os próprios ouvidos dela, mas Gabriel estava em choque demais para questionar direito. Você é casada? Ele repetiu e havia dor na voz dele. Por que você não me contou isso antes? Lívia viu a mágica do momento se desfazendo e entrou em pânico maior ainda. Porque não é importante. Eu não amo ele. Não amei há muito tempo. A gente está separado há meses, só falta assinar os papéis. Mais mentiras se empilhando uma em cima da outra. Gabriel passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar aquilo. Lívia, isso muda tudo. Eu não posso. Ela o interrompeu colocando a mão no rosto dele. Não muda nada, eu escolho você. Escolho isso. Por favor, não deixe que isso estrague o que a gente tem. Gabriel a olhou por um longo momento e Lívia viu a luta acontecendo dentro dele. Finalmente ele suspirou e puxou ela para um abraço apertado. Está bem, vamos ter cuidado. Ninguém vai saber sobre nós até você resolver sua situação. Eu prometo. O alívio que Lívia sentiu foi imenso, mesmo sabendo que tinha acabado de criar uma mentira que ia ter que sustentar. Mas naquele momento, com Gabriel a abraçando como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, ela não conseguia se arrepender. Gabriel pegou a mão de Lívia e a guiou pela casa com uma delicadeza que contrastava com a urgência que ambos sentiam. Eles subiram a escada larga que levava ao 2º andar, e cada degrau parecia aumentar a tensão elétrica que pulsava entre eles. Lívia estava nervosa, de um jeito que ia muito além da situação. Estava nervosa porque em poucos minutos tudo ia mudar, porque ela ia entregar algo que tinha guardado por 23 anos, e porque a pessoa para quem ia entregar não sabia disso. A mentira sobre o marido inexistente pesava na consciência dela,
Mas o desejo de estar com Gabriel era mais forte do que qualquer culpa. Quando chegaram ao quarto dele, Lívia teve alguns segundos para registrar o espaço antes que toda a atenção voltasse para Gabriel. O quarto era grande, mas acolhedor, com uma cama imensa de lençóis escuros, paredes em tom de cinza claro e grandes janelas que mostravam as estrelas no céu noturno. Tinha uma sensação masculina, mas confortável, e cheirava a ele. Aquela mistura de perfume amadeirado e algo que era simplesmente Gabriel. Ele fechou a porta atrás deles e ficou parado, olhando para ela com uma intensidade que fez Lívia tremer. "Você está tremendo", Gabriel disse baixinho, aproximando-se dela. "Ainda está com frio ou é outra coisa?" Lívia riu nervosamente. "Outra coisa. Nervosismo, acho." Ele colocou as mãos nos ombros dela, massageando gentilmente, tentando aliviar a tensão. "A gente não precisa fazer nada que você não queira. Podemos só conversar, ou você pode ir para casa se preferir. Não tem pressão aqui." A bondade dele, a preocupação genuína com o conforto dela, só fez Lívia ter mais certeza da decisão. Ela colocou as mãos no peito dele e olhou direto nos olhos castanhos. "Eu quero isso, quero você. É só que faz tempo desde a última vez para mim." Era verdade tecnicamente. Fazia 23 anos desde a última vez porque nunca tinha tido uma primeira vez, mas Gabriel interpretou aquilo de forma completamente diferente. Ele relaxou visivelmente. "Então, a gente vai com calma, no seu ritmo." E então ele a beijou de novo, e todo o nervosismo de Lívia começou a se dissolver no calor daquele beijo. As mãos de Gabriel estavam na cintura dela, puxando-a para perto, e Lívia se perdeu na sensação de estar tão próxima dele, de sentir o corpo firme dele contra o dela, de ter os lábios dele explorando os dela com uma fome que tinha sido reprimida por tempo demais. Eles se moveram juntos até a cama, e Gabriel a deitou com cuidado como se ela fosse algo frágil e precioso. Ele ficou por cima dela, apoiando o peso nos cotovelos para não esmagá-la, e continuou beijando ela enquanto as mãos exploravam, descobriam, aprendiam. Lívia deixou as próprias mãos vagarem pelas costas dele, sentindo os músculos se moverem sob a camisa, e quando ela puxou a barra da camisa para cima, Gabriel se afastou o suficiente para tirá-la completamente. A visão do torso dele, definido, mas não exagerado, fez a boca de Lívia ficar seca de desejo. As roupas foram sendo removidas devagar, entre beijos e toques e palavras sussurradas que Lívia mal conseguia processar. Gabriel repetia constantemente que ela era linda, que era perfeita, que ele tinha esperado tanto por aquilo. E cada palavra fazia o coração dela inchar de emoção porque aquilo não era só atração física. Era conexão real. Era amor, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de dizer a palavra ainda. Quando finalmente não havia mais nada entre eles, quando estavam completamente vulneráveis um para o outro, Gabriel parou e olhou nos olhos dela. "Você tem certeza?" Ele perguntou mais uma vez, dando a ela todas as chances de mudar de ideia. Lívia puxou ele para um beijo que respondia melhor do que palavras poderiam. "Tenho certeza", ela murmurou contra os lábios dele. E então, Gabriel fez amor com ela com uma combinação de paixão e cuidado que fez lágrimas escorrerem pelos cantos dos olhos de Lívia. Houve dor no começo, mas ela mordeu o lábio e não disse nada, deixando que o corpo se ajustasse, deixando que o desconforto desse lugar ao prazer. Gabriel estava tão focado em fazer aquilo ser bom para ela que não percebeu os sinais sutis, a tensão momentânea, a forma como ela segurou a respiração por um segundo. E Lívia não ia contar. Ia guardar aquele segredo junto com o outro, porque nada ia estragar aquele momento perfeito. Depois, quando estavam deitados, entrelaçados sob os lençóis, com a respiração ainda voltando ao normal e o coração ainda batendo rápido, Gabriel beijou a testa dela e puxou ela para mais perto. "Você está bem?" ele perguntou, e havia tanta ternura na voz dele que Lívia sentiu os olhos arderem de novo. "Estou mais do que bem. Estou perfeita." Ele sorriu e beijou ela de novo, mais suave dessa vez. "Eu não quero que você vá embora. Fica aqui comigo essa noite?" Lívia deveria dizer não,
Deveria manter algum senso de cautela, mas ela não conseguiu. Fico, ela respondeu, e se aninhou contra o peito dele, ouvindo o som do coração batendo forte e constante. Eles conversaram por horas na escuridão do quarto, sobre coisas profundas e coisas bobas, sobre sonhos e medos e tudo mais. Gabriel contou sobre a pressão de ter assumido a empresa do pai aos 25 anos, sobre como teve que crescer rápido demais e deixar muita coisa de lado. Lívia falou sobre como foi difícil continuar depois de perder os pais, sobre as noites em que achava que não ia conseguir, mas sempre conseguia porque não tinha alternativa. Eles se conheceram de um jeito que ia muito além do físico, tocando em partes da alma que raramente eram compartilhadas com alguém. E quando finalmente o sono começou a chegar, Lívia se sentiu mais completa do que tinha se sentido em anos. Ela acordou com o sol entrando pela janela e levou alguns segundos para lembrar onde estava. Quando a memória voltou, um sorriso automático apareceu no rosto dela. Virou a cabeça e viu Gabriel já acordado, apoiado no cotovelo, observando ela com uma expressão tão cheia de afeto que fez o coração dela apertar. "Bom dia", ele disse com a voz rouca de sono. "Bom dia", ela respondeu de repente consciente de que provavelmente estava com o cabelo bagunçado e os olhos inchados de sono. Mas Gabriel a olhava como se ela fosse a coisa mais bonita que ele já tinha visto. "Eu ia deixar você dormir mais, mas não consegui. Você é linda demais de ver dormindo." Lívia riu e escondeu o rosto no travesseiro. "Para com isso. Devo estar horrível." Gabriel puxou ela de volta, fazendo ela olhar para ele. "Você está perfeita. Sempre está perfeita." E então ele a beijou e Lívia se perdeu de novo naquela sensação de estar nos braços do homem que amava. Quando se separaram, Gabriel saiu da cama e vestiu uma calça de moletom. "Fica aí. Vou fazer café da manhã para a gente." Lívia se sentou segurando o lençol contra o peito. "Você não precisa fazer isso." Gabriel se inclinou e beijou ela de novo. "Eu sei que não preciso. Eu quero." E então ele saiu do quarto, deixando Lívia sozinha com seus pensamentos. Ela se levantou, procurou suas roupas que estavam espalhadas pelo chão e se vestiu devagar, sentindo o corpo um pouco dolorido, mas de uma forma que a fazia sorrir. Tudo tinha mudado na noite anterior. Tudo. E ela não fazia ideia de como as coisas iam ser dali para frente. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Não se arrependia de nada. Quando desceu para a cozinha, encontrou Gabriel preparando panquecas, bacon e frutas frescas. Ele já tinha colocado à mesa e servido café e suco de laranja. A cena era tão doméstica, tão íntima, que Lívia sentiu o peito apertar de emoção. Gabriel olhou para ela e sorriu. "Senta. Está quase pronto." Lívia se sentou à mesa e observou ele cozinhar, movendo-se pela cozinha com a confiança de alguém que fazia aquilo com frequência. Quando ele finalmente colocou os pratos na mesa e se sentou na frente dela, havia um brilho nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. "Sobre ontem à noite", Gabriel começou. E Lívia sentiu o estômago apertar de nervosismo. "Foi incrível. Você foi incrível. E eu sei que a situação é complicada com seu casamento, mas eu quero que você saiba que isso não foi só uma noite para mim. Você significa muito mais do que isso." Lívia sentiu lágrimas queimarem nos olhos. "Para mim também não foi só uma noite. Você é tudo, Gabriel." Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. "Então a gente vai descobrir como fazer isso funcionar. Juntos, no seu tempo respeitando sua situação, mas juntos." Lívia assentiu, incapaz de falar com o nó que tinha se formado na garganta. A mentira sobre o marido inexistente pesava cada vez mais, mas ela não conseguia encontrar coragem de contar a verdade agora. Não quando tudo estava tão perfeito. Ela ia contar eventualmente, prometeu para si mesma. Ia contar quando o momento fosse certo. Por enquanto, ela só queria aproveitar aquela manhã, aquele café da manhã. Aquele homem que olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eles comeram conversando sobre coisas leves, rindo de piadas internas, roubando beijos entre as garfadas. Era fácil estar com Gabriel. Fácil de um jeito que Lívia nunca tinha experimentado com ninguém. E quando finalmente chegou a hora de ela ir embora,
porque ambos tinham compromissos durante o dia, Gabriel a acompanhou até o carro e a beijou uma última vez. "Vejo você segunda no escritório?" ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade na pergunta, como se ele tivesse medo de que aquilo tivesse sido só uma fantasia que ia se desfazer com a luz do dia. Lívia sorriu e tocou o rosto dele. "Vê sim, como sempre." Gabriel sorriu de volta. "Mas nada vai ser como sempre. Não depois disso." E ele estava certo. Nada ia ser como sempre, porque agora eles tinham cruzado uma linha que não tinha volta e Lívia não fazia a menor ideia de como as coisas iam se desenrolar dali para frente. Mas enquanto dirigia de volta para seu apartamento com o sol da manhã iluminando a cidade, ela se permitiu ser feliz. Completamente, totalmente feliz. As semanas seguintes passaram em uma névoa de felicidade que Lívia nunca tinha experimentado antes. Na superfície, tudo continuava igual no escritório. Ela chegava no horário de sempre, organizava a agenda de Gabriel, participava de reuniões, resolvia problemas com a eficiência que a tinha tornado indispensável. Mas por baixo dessa camada de profissionalismo, havia um mundo secreto que só os dois compartilhavam. Olhares que duravam um segundo a mais, toques discretos quando ninguém estava olhando, mensagens trocadas no celular que faziam Lívia sorrir sozinha na mesa dela. Era excitante e assustador ao mesmo tempo. Viver esse duplo papel de assistente executiva durante o dia e amante apaixonada fora do escritório. Gabriel tinha se tornado ainda mais atencioso do que já era. Toda manhã, Lívia encontrava um café expresso fresco na mesa dela, sempre na temperatura perfeita, sempre com aquele toque extra de cuidado que só ele sabia dar. Às vezes, tinha um bilhete pequeno junto, só uma palavra ou duas que só eles entendiam. "Incrível", dizia um. "Minha", dizia outro. E cada vez que Lívia lia aquelas palavras, sentia o coração derreter um pouco mais. Eles jantavam juntos na mansão dele pelo menos 3 vezes por semana, sempre com Gabriel cozinhando algo diferente, sempre com conversas que se estendiam até tarde da noite, sempre terminando nos braços um do outro. Foi durante uma dessas noites, cerca de 2 semanas depois daquela primeira vez, que Gabriel fez uma pergunta que pegou Lívia de surpresa. Eles estavam deitados na cama dele, com ela aninhada contra o peito dele e os dedos dele traçando círculos preguiçosos nas costas dela. "Quando você vai me contar a verdade sobre seu marido?" ele perguntou baixinho. Lívia congelou. "O que você quer dizer?" Gabriel suspirou e beijou o topo da cabeça dela. "Lívia, você é uma péssima mentirosa. Sempre foi. É uma das coisas que eu mais gosto em você. Então eu sei que não existe marido. Nunca existiu." O coração de Lívia disparou, mas ao mesmo tempo sentiu um alívio imenso. Ela se afastou o suficiente para olhar no rosto dele. "Como você sabe?" Gabriel sorriu com ternura. "Porque eu presto atenção em você. Porque não existe nenhuma marca de aliança no seu dedo, nenhuma foto, nenhuma menção a alguém em toda a sua vida. Porque quando você mentiu, eu vi o pânico nos seus olhos." Ele fez uma pausa e acariciou o rosto dela. "E porque eu te conheço. Você não é o tipo de pessoa que trairia alguém, mesmo que estivesse separada. Não está no seu caráter." Lívia sentiu as lágrimas começarem a cair. "Me desculpa, eu não deveria ter mentido." Gabriel limpou as lágrimas dela com o polegar. "Por que você mentiu? Você pode me contar." Lívia respirou fundo, reunindo coragem. "Porque eu estava com medo. Porque eu sou virgem. Era virgem. E eu tinha vergonha de admitir isso com 23 anos. Achei que você ia achar estranho, que ia mudar a forma como você me via." A confissão saiu em um sussurro, vulnerável e crua. Gabriel ficou muito quieto por um momento, processando aquilo. "Lívia", ele disse finalmente, e a voz dele estava carregada de emoção. "Você está dizendo que eu fui o primeiro?" Ela assentiu, incapaz de olhar nos olhos dele. "Por que você não me contou? Eu teria sido ainda mais cuidadoso. Teria feito diferente." Lívia finalmente olhou para ele. "Não, você fez perfeito. Foi exatamente como eu queria que fosse. Eu escolhi você, Gabriel.
Escolhi esperar pela pessoa certa, e você é a pessoa certa. Eu não me arrependo de nada. Ela viu os olhos dele ficarem úmidos, e então ele a puxou para um abraço tão apertado que quase tirou o ar dela. Você é incrível. Você sabe disso? Absolutamente incrível. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, e quando finalmente se separaram, havia uma nova camada de intimidade entre eles. A verdade tinha sido dita, e o relacionamento era ainda mais forte por causa disso. Gabriel beijou ela com uma reverência que fez Lívia se sentir valorizada de um jeito que ia além das palavras. Obrigado por ter me escolhido, ele sussurrou contra os lábios dela. Obrigado por confiar em mim com algo tão importante. E naquela noite, quando fizeram amor de novo, foi diferente. Foi mais profundo, mais conectado, porque não havia mais segredos entre eles. Os dias continuaram passando em uma rotina feliz. No escritório, Patrícia ainda fazia suas tentativas de provocar Lívia, mas elas estavam ficando cada vez mais fracas, mais desesperadas. Era como se Patrícia percebesse que estava perdendo uma batalha que nem sabia direito que estava lutando. Gabriel tinha ficado mais protetor com Lívia, depois que ela contou a verdade. E embora ele mantivesse o profissionalismo no trabalho, era impossível não notar a forma como ele a defendia em reuniões, como valorizava a opinião dela acima de todas as outras, como sempre garantia que ela recebesse o crédito que merecia. Foi em uma terça-feira, exatamente 3 semanas depois daquela primeira noite juntos, que Lívia começou a sentir algo diferente. Acordou com uma náusea leve que atribuiu a algo que tinha comido no jantar da noite anterior. Mas a náusea persistiu durante o dia, e quando ela percebeu que estava com 1 semana de atraso na menstruação, sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser. Eles tinham usado proteção. Bom, na maioria das vezes. Houve aquela vez na 2ª semana quando estavam tão perdidos um no outro que esqueceram, mas uma vez só não era suficiente, certo? Lívia saiu do escritório na hora do almoço com a desculpa de que precisava resolver algo no banco. Em vez disso, foi até a farmácia mais distante que conhecia, comprou 3 testes de gravidez de marcas diferentes e voltou para seu apartamento com as mãos tremendo. Fez os 3 testes e esperou os minutos mais longos da vida dela. Quando olhou os resultados, teve que se sentar no chão do banheiro porque as pernas não conseguiam mais sustentá-la. Positivo. Os 3. Ela estava grávida. O pânico veio primeiro. Como isso tinha acontecido? O que ela ia fazer? Como ia contar para Gabriel? Eles mal tinham começado o relacionamento e agora havia um bebê no meio de tudo. Mas depois do pânico veio outra coisa. Veio uma alegria cautelosa que começou pequena no fundo do peito e foi crescendo até tomar conta dela completamente. Ela ia ter um bebê, o bebê de Gabriel. Eles iam criar uma vida juntos. A ideia era assustadora, mas também era maravilhosa de uma forma que ela não esperava. Lívia marcou consulta com um ginecologista para o dia seguinte, precisando confirmar antes de contar para Gabriel. A médica confirmou o que os testes já tinham mostrado. Ela estava grávida de aproximadamente 3 semanas, o que batia perfeitamente com aquela primeira noite. A médica deu a ela vitaminas pré-natais, agendou os exames necessários, e Lívia saiu do consultório com uma mistura de medo e excitação correndo pelas veias. Agora ela precisava contar para Gabriel e não fazia ideia de como ele ia reagir. Ela esperou até a sexta-feira à noite. Gabriel tinha convidado ela para jantar na mansão como de costume, e Lívia passou o dia inteiro ensaiando mentalmente como ia contar. Deveria ser direto? Deveria preparar o terreno primeiro? Deveria dar indícios ou simplesmente soltar a bomba? Quando chegou à mansão às 7h30, estava tão nervosa que mal conseguia manter as mãos firmes. Gabriel percebeu imediatamente que algo estava diferente. "Você está bem?" Ele perguntou assim que abriu a porta, a preocupação clara no rosto. "Parece tensa." Lívia forçou um sorriso. "Estou bem. Só tive uma semana complicada." Gabriel a puxou para dentro e fechou a porta. "Quer conversar sobre isso? Você sabe que pode me contar qualquer coisa." Era a abertura perfeita, mas Lívia não conseguiu. Ainda não. Precisava de mais tempo para reunir coragem. Depois do jantar, ela sugeriu e Gabriel assentiu.
beijando a testa dela. O jantar foi delicioso como sempre, mas Lívia mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado de nervos e náusea, e ela empurrava a comida pelo prato tentando parecer normal. Depois que terminaram e Gabriel guardou a louça, eles foram para a sala. Gabriel se sentou no sofá e puxou Lívia para sentar ao lado dele, passando o braço pelos ombros dela. Agora me conta o que está te preocupando. Você está estranha desde que chegou. Lívia respirou fundo várias vezes, tentando encontrar coragem. Finalmente, decidiu que não havia jeito fácil de dizer aquilo. Gabriel, eu preciso te contar duas coisas. Uma boa e uma complicada. Ou talvez sejam a mesma coisa, não sei. Ela estava enrolando, sabia disso, mas não conseguia ir direto ao ponto. Gabriel virou o corpo para ficar de frente para ela, pegando as mãos dela. Você está me assustando. O que aconteceu? Lívia olhou nos olhos castanhos dele e deixou as palavras saírem antes que a coragem fugisse. Primeiro, sobre a mentira do marido. Eu preciso te contar porque eu menti de verdade. Gabriel franziu a testa confuso. Mas você já me contou, sobre ter vergonha de ser virgem. Lívia balançou a cabeça. Não foi só isso. Eu menti porque estava com medo de não saber o que fazer, de decepcionar você, de você perceber que eu não tinha experiência nenhuma. Gabriel apertou as mãos dela. Lívia, nada disso importa. Eu já te disse que... Ela o interrompeu. Deixa eu terminar, por favor. Ele ficou quieto, esperando. Lívia engoliu em seco. Aquela noite foi perfeita. Foi tudo o que eu sempre quis. E eu não me arrependo de nada. Mas tem uma consequência que nenhum de nós esperava. Ela viu a confusão no rosto dele dar lugar à compreensão lentamente. Lívia. A voz dele saiu em um sussurro. Estou grávida, ela disse finalmente. E sentiu as lágrimas começarem a cair. Estou grávida, Gabriel. Fiz 3 testes e fui ao médico. Tenho um bebê. Nosso bebê. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou completamente imóvel, olhando para ela como se não conseguisse processar as palavras. Lívia sentiu o pânico começar a crescer. E se ele não quisesse? E se isso fosse demais? E se ele pedisse para ela ir embora? Mas então ela viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele, e a expressão no rosto dele mudou completamente. Não era medo ou raiva. Era pura alegria. Sério? Ele perguntou, a voz quebrada de emoção. A gente vai ter um bebê? Lívia assentiu, chorando mais forte agora. Sério, eu sei que é cedo demais, eu sei que a gente mal começou isso entre a gente, e eu vou entender se você... Gabriel a interrompeu, puxando ela para um beijo desesperado, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Entender o quê? Você acha que eu não quero isso? Lívia, eu te amo. Estou apaixonado por você há tanto tempo que nem lembro quando começou. E agora você está me dizendo que vamos ter um filho juntos? Isso não é complicado. Isso é a coisa mais incrível que já aconteceu comigo. As palavras dele fizeram o coração de Lívia quase explodir. Ele tinha dito que a amava. Gabriel Almeida tinha acabado de dizer que a amava. Você me ama? Ela perguntou, precisando ter certeza de que tinha ouvido direito. Gabriel riu pelo meio das lágrimas. Eu te amo completamente, desesperadamente, de um jeito que não sabia que era possível amar alguém. Lívia segurou o rosto dele e olhou fundo nos olhos. Eu também te amo. Sempre te amei. Desde o primeiro dia. Eles se abraçaram forte, chorando e rindo ao mesmo tempo, processando a magnitude do que estava acontecendo. Gabriel colocou a mão na barriga ainda lisa de Lívia com reverência. Tem uma pessoa aqui dentro. Nossa pessoa. Lívia cobriu a mão dele com a dela. Tem. Assustador, não é? Gabriel beijou ela de novo, suave dessa vez. Assustador. Mas também perfeito. Você, eu e nosso bebê. Vamos ser uma família, Lívia. Uma família de verdade. Eles passaram o resto da noite conversando sobre tudo. Sobre como iam contar para as pessoas. Sobre quando iam assumir o relacionamento publicamente. Sobre as mudanças que iam ter que fazer. Gabriel era firme em uma coisa. Ele queria fazer aquilo certo. Queria que Lívia se mudasse para a mansão. Queria cuidar dela durante a gravidez. Queria estar presente em cada momento.
Lívia tinha suas reservas sobre se mudar tão rápido, mas a verdade era que ela queria isso também. Queria acordar todo dia ao lado dele. Queria construir um lar juntos. Queria que o bebê crescesse em uma casa cheia de amor. A gente precisa contar para seus pais, Lívia disse em algum momento da noite. Eles vão ficar chocados. Gabriel sorriu. Eles vão ficar radiantes. Minha mãe tem me enchido sobre netos há anos. E meu pai, ele vai adorar você, Lívia. Tenho certeza. Lívia mordeu o lábio. E se eles não gostarem de mim? E se acharem que estou dando golpe em você? Gabriel segurou o rosto dela, forçando ela a olhar para ele. Eles vão te amar tanto quanto eu amo. Como não iam? Você é incrível. E pela primeira vez desde que viu aqueles testes positivos, Lívia permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, tudo ia dar certo. Naquela noite, deitados na cama com Lívia aninhada contra Gabriel e a mão dele descansando protetoramente sobre a barriga dela, eles fizeram planos. Planos para o futuro, planos para a família que estavam construindo, planos para a vida que iam compartilhar. E Lívia, que tinha passado 5 anos se sentindo sozinha no mundo, finalmente se sentia completa. Tinha Gabriel, ia ter um bebê, e pela primeira vez desde que perdeu os pais, tinha algo que parecia família de novo. Não substituía o que ela tinha perdido. Nada nunca ia substituir, mas era um novo começo. E ela estava pronta para abraçar esse começo com tudo que tinha. Gabriel marcou o jantar com os pais para o sábado seguinte, e Lívia passou a semana inteira em um estado constante de nervosismo. Ela queria causar uma boa impressão, queria que Helena e Ricardo Almeida gostassem dela, mas ao mesmo tempo tinha medo de que vissem nela apenas a assistente que tinha engravidado do filho deles. Gabriel tentava acalmar as preocupações dela toda a noite, repetindo que eles iam adorá-la. Mas Lívia não conseguia se livrar completamente da ansiedade que roía seu estômago. No sábado de manhã, ela trocou de roupa 5 vezes antes de finalmente escolher um vestido simples em tom de verde musgo, que Gabriel tinha dito que ficava lindo nela. A casa dos Almeida ficava em um bairro ainda mais sofisticado do que onde Gabriel morava. Uma propriedade antiga, mas impecavelmente mantida, com jardins que pareciam ter saído de uma revista. Quando Gabriel estacionou o carro na frente da entrada principal, Lívia sentiu o coração disparar. Respira, Gabriel disse segurando a mão dela. Eles são pessoas normais. Minha mãe provavelmente vai te abraçar antes mesmo de você entrar pela porta. E meu pai vai fazer perguntas educadas enquanto te analisa discretamente. É o jeito deles. Mas eles vão te amar, Lívia, como eu te amo. Lívia apertou a mão dele de volta, buscando força naquele toque. A porta se abriu antes mesmo que eles tocassem a campainha, e uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque elegante apareceu com um sorriso enorme no rosto. Helena Almeida tinha 58 anos, mas poderia facilmente passar por mais nova, com olhos castanhos calorosos que eram quase idênticos aos do filho, e uma energia acolhedora que imediatamente colocou Lívia um pouco mais à vontade. «Gabriel!» ela exclamou, puxando o filho para um abraço apertado antes de voltar a atenção completamente para Lívia. «E você deve ser Lívia. Gabriel me contou tanto sobre você que sinto como se já te conhecesse.» Helena puxou Lívia para um abraço antes que ela pudesse responder. E o gesto foi tão genuíno, tão cheio de calor materno, que Lívia sentiu os olhos arderem. Fazia 5 anos desde que tinha sido abraçada por uma mãe, e sentir aqueles braços ao redor dela despertou uma saudade que ela nem sabia que ainda carregava tão forte. «É um prazer conhecer a senhora», Lívia disse quando Helena finalmente a soltou. «Gabriel fala muito dos senhores também.» Helena sorriu ainda mais. «Nada de senhora. Pode me chamar de Helena. Vem, entra. Ricardo está na sala esperando e o jantar está quase pronto.» A casa por dentro era tão elegante quanto por fora, mas tinha um toque pessoal que faltava em muitas casas de pessoas ricas. Tinha fotografias em todos os lugares, mostrando a história da família Almeida ao longo dos anos. Lívia viu fotos de Gabriel criança, adolescente, formando-se na faculdade. Viu também fotos de uma menina que ela assumiu ser a irmã que ele tinha mencionado brevemente.
a que tinha falecido anos atrás. Ricardo Almeida estava de pé ao lado da lareira quando entraram na sala. Um homem alto e de ombros largos que tinha transmitido a postura confiante para o filho. Ele era mais sério que a esposa, mas quando estendeu a mão para cumprimentar Lívia, o aperto foi firme e caloroso. Lívia, é um prazer finalmente conhecê-la. Gabriel não para de falar sobre como você é essencial para a empresa. A forma como ele disse aquilo, com um brilho discreto nos olhos, deixou claro que ele sabia que havia muito mais do que apenas trabalho envolvido. Lívia apertou a mão dele de volta. O prazer é meu, Sr. Almeida, e eu só faço meu trabalho. Gabriel é que faz a empresa funcionar. Ricardo soltou uma risada baixa. Modesta também. Gosto disso. Ele olhou para o filho com aprovação clara nos olhos, e Lívia viu Gabriel relaxar visivelmente ao lado dela. O jantar foi servido na sala de jantar formal, uma mesa grande de madeira escura, decorada com velas e flores frescas. Helena tinha preparado um verdadeiro banquete com entrada, prato principal e sobremesa, tudo feito em casa com o mesmo cuidado que Gabriel colocava nas refeições que preparava para Lívia. Durante a refeição, a conversa fluiu naturalmente. Helena fazia perguntas sobre a vida de Lívia, genuinamente interessada em conhecê-la. E Ricardo compartilhava histórias sobre os primeiros anos da empresa, sobre como tinha sido construída do zero. Gabriel ficava ao lado de Lívia, a mão dele ocasionalmente encontrando a dela debaixo da mesa. Um toque de segurança e apoio. Foi durante a sobremesa que Helena ficou mais séria. Ela olhou para Lívia com aqueles olhos calorosos, mas penetrantes. Gabriel me contou que você perdeu seus pais há alguns anos. Sinto muito por isso, querida. Não consigo imaginar como deve ter sido difícil. Lívia sentiu a garganta apertar. Foi. Ainda é às vezes. Eles eram tudo o que eu tinha. Helena estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Lívia. Eu perdi minha filha há 8 anos, Camila. Ela tinha 22 anos quando um câncer agressivo levou ela em questão de meses. Havia lágrimas nos olhos dela, mas também havia uma força que Lívia reconheceu. Era a força de quem tinha sobrevivido à perda mais devastadora possível. Sinto muito, Lívia disse, apertando a mão de Helena de volta. Gabriel me contou um pouco sobre ela. Ela era linda nas fotos. Helena sorriu pelo meio das lágrimas. Era. E tinha um coração enorme. Sonhava em ser médica, queria ajudar as pessoas. Depois que ela se foi, esta casa ficou tão vazia, tão silenciosa. A gente continuou porque é isso que se faz, mas sempre sentimos que faltava algo. Ela olhou entre Gabriel e Lívia e havia algo de significativo no olhar. Mas vendo vocês dois juntos, vendo meu filho tão feliz, sinto como se um pouco daquela luz estivesse voltando. Ricardo colocou a mão no ombro da esposa em um gesto de conforto e então olhou para Lívia com uma expressão mais suave do que tinha mostrado até então. O que Helena está tentando dizer, Lívia, é que você é bem-vinda nesta família. Não como a assistente do nosso filho, mas como alguém importante para ele. E qualquer pessoa importante para Gabriel é importante para nós. As palavras dele quebraram a última defesa de Lívia. As lágrimas que ela tinha segurado a noite toda finalmente caíram e ela não fez nada para escondê-las. Obrigada, ela conseguiu dizer. Isso significa mais do que vocês imaginam. Gabriel, que tinha ficado quieto durante aquela troca, finalmente falou. Mãe, pai, tem outra coisa que a gente precisa contar para vocês. Ele olhou para Lívia, pedindo permissão silenciosa, e ela assentiu. Gabriel respirou fundo. Lívia está grávida. A gente vai ter um bebê. O silêncio que seguiu durou apenas 2 segundos, antes de Helena soltar um grito de alegria e pular da cadeira. Ela correu ao redor da mesa e puxou Lívia para um abraço tão apertado que quase tirou o ar dela. Um bebê! Vou ser avó! Oh, meu Deus, Ricardo, vamos ser avós! Ricardo tinha se levantado também, e havia lágrimas nos olhos dele, algo que Lívia suspeitava ser raro de ver. Ele abraçou o filho com força. Estou orgulhoso de você, filho. Muito orgulhoso. E então ele se virou para Lívia e, para surpresa dela, também a abraçou. Bem-vinda à família, Lívia, de verdade.
O resto da noite foi uma celebração. Helena já estava fazendo planos para o quarto do bebê, falando sobre roupinhas e brinquedos e tudo o que precisava ser providenciado. Ricardo abriu uma garrafa de champanhe caro para ele e Gabriel, e suco especial para Lívia e Helena, e fizeram um brinde ao novo membro da família que estava a caminho. Quando finalmente se despediram e voltaram para o carro, Lívia estava exausta, mas imensamente feliz. Eles são incríveis, ela disse para Gabriel enquanto ele dirigia de volta para a mansão. Sua mãe é tão calorosa, e seu pai... Ele parece duro por fora, mas é um amor por dentro. Gabriel sorriu. Eu te disse que eles iam te amar. E você viu como minha mãe ficou com a notícia do bebê? Acho que ela já está planejando o primeiro aniversário. Lívia riu. Ela tem direito. Vai ser o primeiro neto. E depois de perder a Camila, acho que esse bebê vai trazer muita cura para eles. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e mudanças. Lívia oficialmente se mudou para a mansão de Gabriel, trazendo suas poucas posses que cabiam em menos de 10 caixas. Ela tinha vivido de forma minimalista desde que perdeu os pais, nunca se apegando muito a coisas materiais, então a transição foi mais fácil do que esperava. Gabriel esvaziou metade do closet para ela, reorganizou o escritório em casa para que ela tivesse um espaço próprio e começou a converter um dos quartos de hóspedes em quarto de bebê, mesmo sabendo que ainda faltavam meses para o nascimento. Helena visitava pelo menos 3 vezes por semana, sempre trazendo algo: comida caseira, revistas sobre maternidade, roupinhas pequenas que via e não conseguia resistir. Ela tratava Lívia como a filha que tinha perdido, e Lívia recebia aquele amor com gratidão imensa. Elas passavam horas conversando sobre tudo e nada, e pela primeira vez em 5 anos, Lívia tinha uma figura materna em sua vida de novo. Ricardo também aparecia com frequência, geralmente junto com Helena, e tinha desenvolvido o hábito de dar conselhos paternais para Lívia sobre coisas práticas como investimentos e planejamento financeiro. Você vai ser mãe em breve, ele dizia. Precisa pensar no futuro, no legado que vai deixar para seu filho. Mas nem tudo eram flores. No escritório, a situação estava ficando complicada. Lívia e Gabriel continuavam mantendo distância profissional durante o expediente, mas era impossível esconder completamente a intimidade que tinha se desenvolvido entre eles. Pequenos gestos, olhares, a forma como ele sempre pedia a opinião dela primeiro em reuniões importantes, e Patrícia estava percebendo. Lívia podia sentir os olhos dela seguindo cada movimento, analisando cada interação. A tensão estava crescendo, e Lívia sabia que era apenas questão de tempo até que algo explodisse. A explosão veio em uma quinta-feira à tarde. Lívia tinha ido ao banheiro feminino do escritório quando Patrícia entrou logo atrás dela. Lívia estava lavando as mãos quando viu o reflexo de Patrícia no espelho, os braços cruzados e uma expressão de desprezo no rosto perfeitamente maquiado. E então é verdade, Patrícia disse a voz cortante. Você está dormindo com o chefe. Lívia se virou lentamente, mantendo a expressão neutra mesmo com o coração disparado. Não sei do que você está falando, Patrícia. Patrícia riu, mas era um som sem humor. Por favor, você acha que eu sou idiota? Os olhares, as conversas particulares, a forma como ele te defende em toda a reunião como se você fosse algum tipo de gênio. É óbvio o que está acontecendo. Ela deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal de Lívia. Quanto tempo você planejou isso? Desde o começo? Trabalhou aqui por 3 anos, só esperando a oportunidade certa de dar o golpe? As palavras eram venenosas, mas Lívia se manteve firme. Ela tinha enfrentado coisas muito piores na vida do que uma mulher ressentida. Minha relação com Gabriel, seja ela qual for, não é da sua conta, Lívia disse calmamente. E eu não dou explicações sobre minha vida pessoal para ninguém no escritório. Patrícia estreitou os olhos. Vida pessoal? Isso é conflito de interesses. É antiético. E eu vou ter certeza de que o conselho saiba disso. Lívia sentiu a raiva começar a ferver, mas manteve a voz controlada. Faça o que achar necessário, Patrícia, mas não me acuse de dar golpe. Eu trabalho duro aqui. Sempre trabalhei. Meu valor profissional não tem nada a ver com minha vida pessoal. Patrícia deu um sorriso maldoso.
Vamos ver se o conselho concorda com isso. Vamos ver se Gabriel continua te defendendo quando a reputação da empresa estiver em jogo. E então ela saiu do banheiro, deixando Lívia sozinha com as mãos tremendo e o coração acelerado. Lívia se apoiou na pia, respirando fundo, tentando acalmar os nervos. Ela sabia que Patrícia ia cumprir a ameaça. Sabia que as coisas iam ficar muito mais complicadas. Mas ela também sabia que não tinha feito nada de errado. Amava Gabriel, e ele a amava. E eles iam enfrentar o que viesse juntos. Quando voltou para sua mesa, Gabriel estava na porta do escritório dele, e pelo olhar preocupado no rosto, ele sabia que algo tinha acontecido. Ele acenou discretamente para que ela entrasse, e assim que a porta fechou, ele puxou ela para seus braços. — O que foi? Você está pálida. Lívia contou sobre o confronto com Patrícia, sobre as ameaças. Gabriel ficou tenso, a mandíbula apertada de raiva. — Ela não tem direito de falar com você assim. Vou... Lívia colocou a mão no peito dele. — Não. Deixa ela fazer o que vai fazer. A gente sempre soube que ia ter que assumir isso publicamente em algum momento. Talvez seja melhor acontecer agora, nos nossos termos. Gabriel olhou nos olhos dela, vendo a determinação ali. — Você tem certeza? Vai ser difícil. As pessoas vão julgar, vão falar. Lívia deu um pequeno sorriso. — Deixa falarem. Eu sei quem eu sou. Sei o meu valor. E sei que a gente está juntos por amor, não por conveniência. Quem importa sabe a verdade. Gabriel a beijou com reverência. — Você é a mulher mais forte que eu conheço, e eu vou estar do seu lado em cada segundo disso. Lívia encostou a testa na dele. — Eu sei, e é por isso que a gente vai ficar bem. A bomba estourou na segunda-feira seguinte. Patrícia tinha trabalhado rápido, espalhando rumores pelos corredores da empresa durante todo o fim de semana através de mensagens estratégicas para pessoas-chave. Quando Lívia chegou ao escritório naquela manhã, sentiu imediatamente que algo tinha mudado. Os olhares que recebia eram diferentes, misturando curiosidade, julgamento e, em alguns casos, desaprovação clara. Conversas paravam quando ela passava, recomeçando em sussurros assim que se afastava. Ela manteve a cabeça erguida e foi direto para sua mesa, recusando-se a dar satisfação para qualquer um. Gabriel chegou meia hora depois, e pela expressão fechada no rosto, era óbvio que ele também tinha percebido a mudança no ambiente. Ele entrou no escritório dele e chamou Lívia alguns minutos depois. — Recebi uma convocação do conselho para uma reunião extraordinária hoje às 15h, ele disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Patrícia formalizou uma denúncia sobre conflito de interesses. Ela está alegando que nossa relação compromete a integridade da empresa e que você tem influência indevida nas minhas decisões. A raiva na voz dele era palpável, mas também havia preocupação. Lívia sentiu o estômago apertar, mas forçou-se a manter a calma. — E o que você vai fazer? Gabriel olhou para ela com determinação. — Vou dizer a verdade, que sim, temos um relacionamento pessoal, que você é a pessoa mais competente que esta empresa já teve, que cada promoção, cada responsabilidade que te dei foi baseada puramente em mérito, e que qualquer um que questionar sua integridade profissional vai ter que responder para mim. Lívia balançou a cabeça. — Não, eu vou me defender sozinha. Gabriel abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão. — Gabriel, eu te amo, mas se você me defender, só vai confirmar o que Patrícia está insinuando, que eu preciso de proteção, que não consigo me manter sozinha. Deixa eu fazer isso do meu jeito. A reunião do conselho estava marcada para a sala de conferências principal, e quando 15h chegou, Lívia entrou naquela sala com a postura ereta e a confiança de quem sabia exatamente o seu valor. A mesa enorme estava ocupada por 8 membros do conselho, todos homens mais velhos em ternos caros, e Patrícia estava sentada em uma cadeira separada, com uma expressão de satisfação mal disfarçada no rosto. Gabriel estava na cabeceira da mesa, e quando os olhos dele encontraram os de Lívia, havia apoio silencioso ali, mas também havia confiança. Ele acreditava nela. O presidente do conselho,
Um homem de cabelos brancos chamado Alberto Mendes abriu a reunião. Senhorita Cardoso, obrigado por comparecer. Como deve estar ciente, recebemos uma denúncia formal da senhora Patrícia Mendes sobre sua conduta profissional e sobre um possível conflito de interesses em sua relação com o CEO desta empresa. Sua voz era formal, mas não necessariamente hostil. Ele estava apenas cumprindo o protocolo. Lívia assentiu. Estou ciente, sim, senhor. Alberto olhou para Patrícia. Senhora Mendes, gostaria de apresentar suas alegações? Patrícia se levantou, suavizando a expressão para algo que tentava parecer preocupado, mas saía como vingativo. Senhores, é de conhecimento geral no escritório que a senhorita Cardoso e o senhor Almeida mantêm um relacionamento pessoal. Embora relacionamentos no ambiente de trabalho não sejam estritamente proibidos, acredito que esta situação específica representa um conflito de interesses significativo. A senhorita Cardoso tem acesso privilegiado a informações confidenciais, influência desproporcional nas decisões do CEO e recebe tratamento preferencial que outros funcionários não recebem. Ela fez uma pausa dramática. Acredito que ela se aproveitou de sua posição para manipular o Sr. Almeida, e isso compromete a integridade de toda a empresa. O silêncio na sala era pesado. Lívia sentiu a raiva ferver dentro dela, mas manteve a expressão neutra. Alberto olhou para ela. Senhorita Cardoso gostaria de responder a essas alegações? Lívia se levantou e, quando falou, sua voz era clara e firme. Sim, gostaria. Ela olhou diretamente para cada membro do conselho, um por um, estabelecendo contato visual. É verdade que Gabriel e eu temos um relacionamento pessoal. Não vou mentir sobre isso, porque não tenho motivo para mentir. Mas o que a senhora Mendes está insinuando é completamente falso e difamatório. Lívia caminhou até a mesa de conferências e colocou um pendrive na frente de Alberto. Neste pendrive está uma compilação completa de todo o trabalho que realizei nos últimos 3 anos nesta empresa. Projetos que liderei, problemas que resolvi, contratos que negociei. Cada decisão está documentada, cada resultado está registrado. Convido os senhores a analisarem e me digam: existe algum projeto onde falhei? Alguma decisão que prejudicou a empresa? Algum resultado que não alcançou ou superou as expectativas? Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. A resposta é não, porque eu não consegui minha posição através de manipulação. Consegui através de trabalho duro, dedicação e competência. Um dos conselheiros, um homem de meia-idade chamado Fernando, pegou o pendrive e conectou no laptop à sua frente. Enquanto ele começava a revisar os arquivos, Lívia continuou. Quanto ao acesso privilegiado a informações confidenciais, isso faz parte da minha função como assistente executiva. Sempre fez. 3 anos antes de Gabriel e eu iniciarmos qualquer relacionamento pessoal, eu já tinha esse acesso. E em nenhum momento, nunca, usei qualquer informação de forma inadequada. Ela virou-se para Patrícia, encarando-a diretamente. A senhora Mendes sugere que eu manipulo o Sr. Almeida. Isso não é apenas falso, é insultuoso. Para mim e para ele. Gabriel Almeida é um dos homens mais íntegros e inteligentes que conheço. Ele não é facilmente manipulado. Cada decisão que ele toma é cuidadosamente considerada, e se ele valoriza minha opinião, é porque essa opinião é fundamentada em conhecimento e experiência, não em favores pessoais. Fernando levantou os olhos do laptop. Os registros aqui são impressionantes, senhorita Cardoso, especialmente o projeto de expansão da filial Sul. Entendo que você foi a responsável principal pela negociação que economizou à empresa mais de 2 milhões. Lívia assentiu. Fui. Identifiquei uma oportunidade de renegociar contratos com fornecedores locais e passei 3 meses desenvolvendo relacionamentos e estruturando um acordo que beneficiasse todas as partes. Outro conselheiro, chamado Paulo, folheou alguns papéis à sua frente. E vejo aqui que você também foi fundamental na resolução da crise com o cliente Petronas no ano passado. Aquilo poderia ter custado à empresa um contrato de 10 milhões, Lívia confirmou. Trabalhei diretamente com a equipe deles para identificar as falhas de comunicação e desenvolver um plano de recuperação.
Levou 6 semanas de negociação intensiva, mas conseguimos não só manter o contrato, como expandi-lo. Alberto olhou de Lívia para Patrícia e de volta. Senhora Mendes, baseado no que estou vendo aqui, suas alegações de incompetência ou manipulação parecem infundadas. A senhorita Cardoso claramente tem um histórico sólido de contribuições valiosas para esta empresa. Patrícia ficou vermelha. Mas o relacionamento ainda representa um conflito? Representa, Lívia interrompeu, virando-se para ela. Patrícia, vamos ser honestas aqui. Isso não é sobre conflito de interesses. Isso é pessoal. Você está ressentida porque Gabriel nunca correspondeu seu interesse nele, que agora está tentando usar a posição dele e a minha como arma. A sala ficou em silêncio, chocado com a franqueza. Lívia respirou fundo e voltou a atenção para o conselho. Senhores, eu entendo a preocupação com aparências e com integridade corporativa, e por isso gostaria de fazer um anúncio. Gabriel se inclinou para a frente, franzindo a testa, claramente sem saber o que ela ia dizer. Lívia olhou para ele por um momento, pedindo desculpas silenciosamente pelo que estava prestes a fazer, mas sabendo que era a decisão certa. Estou apresentando minha demissão efetiva em 30 dias. Vou fazer a transição adequada do meu trabalho para quem for designado. Vou documentar todos os processos e projetos em andamento. E vou sair desta empresa com a consciência limpa de que fiz tudo ao meu alcance para contribuir positivamente. O choque no rosto de Gabriel era evidente, mas ela continuou antes que ele pudesse protestar. Esta não é uma decisão baseada em fraqueza ou em fugir de problemas. É uma decisão baseada em prioridades. Gabriel e eu estamos construindo uma vida juntos, e dentro de alguns meses vamos ter um bebê. Prefiro dedicar meu tempo e energia para nossa família do que para lutar contra acusações infundadas de pessoas que têm suas próprias agendas. Ela olhou diretamente para Patrícia. Você conseguiu o que queria, estou saindo. Mas estou saindo de cabeça erguida, com meu histórico profissional intacto, e com a certeza de que meu valor não é definido por esta empresa ou pela opinião de qualquer pessoa nesta sala. Alberto estava claramente surpreso, mas também parecia respeitoso. Senhorita Cardoso, não é necessário que você se demita. Podemos resolver isso de outras formas. Lívia balançou a cabeça. Obrigada. Mas minha decisão está tomada. Não é sobre a empresa ou sobre vocês. É sobre o que é melhor para mim e para minha família. Gabriel se levantou abruptamente. Precisamos conversar. Agora. Sua voz estava carregada de emoção contida. Alberto olhou entre os dois e assentiu. Acho que esta reunião está encerrada. Quanto à senhora Mendes, ele olhou para Patrícia com uma expressão fria. Precisamos ter uma conversa particular sobre conduta profissional e uso inadequado de processos corporativos para questões pessoais. Lívia e Gabriel saíram da sala juntos, caminhando em silêncio até o escritório dele. Assim que a porta fechou, Gabriel se virou para ela. Por que você fez isso? Por que você está abrindo mão da sua carreira? Havia dor na voz dele, e Lívia entendeu que ele achava que era culpa dele. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. Não estou abrindo mão da minha carreira. Estou escolhendo uma vida diferente. Uma vida onde acordo todo dia ao seu lado, onde posso focar em ser mãe, onde não preciso dividir minha energia entre 1000 coisas diferentes. Ela fez uma pausa. Eu te amo, Gabriel. E amo nosso bebê. E quero estar presente para vocês de uma forma que não consigo estar se continuar neste ritmo. Gabriel puxou ela para um abraço apertado. Você é incrível. Completamente incrível. A forma como você se defendeu ali... Lívia, eu nunca vi nada igual. Ela sorriu contra o peito dele. Aprendi com o melhor. Eles ficaram abraçados por um longo momento antes de Gabriel perguntar. E Patrícia? Lívia se afastou e deu de ombros. O conselho vai lidar com ela. Mas honestamente, eu não me importo mais. Ela não tem poder sobre mim. Nunca teve. Eu só deixei que ela achasse que tinha. Gabriel beijou a testa dela. 30 dias. E depois você é só minha. Lívia riu. Sempre fui só sua. Os 30 dias seguintes foram uma montanha-russa emocional.
Lívia fez a transição do trabalho com a eficiência que caracterizava tudo o que ela fazia, documentando cada processo, treinando sua substituta, garantindo que nada ficaria pendente. Patrícia foi demitida 2 semanas depois da reunião do conselho por conduta antiética. E embora Lívia não sentisse prazer nisso, sentia um alívio de não ter que lidar com a animosidade dela todo dia. No último dia de trabalho, os colegas fizeram uma festa de despedida surpresa para Lívia, e o reconhecimento genuíno que ela recebeu validou tudo o que tinha feito ali nos últimos 3 anos. Ela saiu da Almeida Tech com flores nos braços, lágrimas nos olhos, e Gabriel ao lado dela, pronto para começar o próximo capítulo de suas vidas juntos. 3 meses se passaram desde que Lívia tinha deixado a empresa, e a vida tinha encontrado um ritmo completamente novo. A barriga dela estava redonda e proeminente agora, impossível de esconder, e ela tinha se acostumado com as mudanças que a gravidez trazia. Os enjoos matinais tinham passado, substituídos por um apetite voraz e uma energia renovada que ela canalizava para preparar a casa para a chegada do bebê. O quarto que Gabriel tinha começado a converter meses atrás estava finalmente completo, com paredes pintadas em um tom suave de amarelo, um berço de madeira clara montado com cuidado e prateleiras cheias de livros infantis que Helena não conseguia parar de comprar. Gabriel tinha se tornado ainda mais protetor, se é que isso era possível. Ele trabalhava de casa pelo menos 3 dias por semana agora, recusando-se a ficar longe de Lívia por muito tempo. Toda manhã, ele acordava antes dela e trazia café da manhã na cama, sempre com algo nutritivo, mas também algo que ela estava desejando, porque os desejos da gravidez eram imprevisíveis e intensos. Eles passavam as manhãs conversando sobre o futuro, sobre como seria quando o bebê chegasse, sobre os medos e as expectativas que ambos carregavam. Gabriel tinha medo de não ser um bom pai, de não saber como lidar com um recém-nascido, mas Lívia sempre o acalmava dizendo que iam aprender juntos. Helena visitava quase todo dia e tinha se tornado uma presença constante e reconfortante na vida de Lívia. Elas passavam horas comprando roupinhas minúsculas, organizando fraldas e lenços, preparando a casa para a chegada da criança. Helena compartilhava histórias de quando Gabriel era bebê, fazendo Lívia rir com relatos de como ele tinha sido um bebê chorão, que só se acalmava quando embalado de um jeito específico. Ricardo também aparecia com frequência, geralmente trazendo presentes práticos como um carrinho de bebê de última geração ou um monitor sofisticado, sempre dizendo que era importante investir em segurança e qualidade. Foi em uma tarde tranquila de quinta-feira que Gabriel chegou da empresa, com uma expressão estranha no rosto. Lívia estava no sofá lendo um livro sobre maternidade quando ele entrou na sala e se ajoelhou na frente dela. Ela imediatamente soube que algo importante estava prestes a acontecer pela forma como ele a olhava, com aquela mistura de nervosismo e determinação. Lívia, ele começou pegando as mãos dela. A gente já conversou sobre casamento antes, mas sempre foi algo distante, algo para depois que o bebê nascesse. Mas eu não quero esperar mais. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e abriu, revelando um anel de noivado simples mas lindo, com um diamante solitário que brilhava na luz da tarde. Eu te amo mais do que achei que era possível amar alguém. Você me deu propósito, me deu uma família, me deu um futuro que eu mal conseguia imaginar antes. E eu quero que você seja minha esposa, oficialmente, legalmente, perante Deus e todo mundo. Havia lágrimas nos olhos dele. Casa comigo, Lívia? Deixa eu passar o resto da minha vida te fazendo feliz? Lívia estava chorando antes mesmo que ele terminasse de falar. Ela puxou ele para um beijo molhado de lágrimas e acenou freneticamente com a cabeça. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e então a beijou de novo, com mais calma dessa vez, saboreando o momento. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, processando a magnitude do compromisso que tinham acabado de fazer. Quando? Lívia perguntou, limpando as lágrimas. Quando você quer casar? Gabriel sorriu. Logo, não precisa ser nada grande.
Só nós, meus pais e quem mais você queira convidar. Quero ser seu marido antes que nosso filho nasça. Quero que a gente seja uma família completa. Lívia concordou imediatamente. A ideia de um casamento grande e elaborado nunca tinha apelado para ela de qualquer forma. Ela queria algo íntimo, significativo, cercada apenas pelas pessoas que realmente importavam. Eles marcaram o casamento para dali a 3 semanas, tempo suficiente para fazer os arranjos básicos, mas não tanto, que deixasse Lívia desconfortável demais com a barriga crescente. Helena assumiu a tarefa de organizar tudo com a ajuda de Lívia, mantendo as coisas simples, mas elegantes. A cerimônia seria no jardim da mansão, só para a família próxima e alguns amigos íntimos. Lívia não tinha muitos amigos para convidar, apenas 2 amigas da faculdade que tinha conseguido manter contato, mas isso não a incomodava. A família que tinha ganhado com Gabriel preenchia o vazio que tinha carregado por tanto tempo. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, com uma brisa suave que fazia as folhas das árvores dançarem. Lívia acordou cedo e passou a manhã se preparando com a ajuda de Helena, que estava mais emocionada do que a própria noiva. O vestido que Lívia tinha escolhido era simples, mas lindo, em tom champanhe que caía suavemente sobre a barriga, deixando claro que havia um bebê a caminho, mas sem ser desconfortável. Helena penteou os cabelos dela em ondas soltas que caíam pelas costas e colocou flores naturais entre as mechas. Quando Lívia se olhou no espelho, viu uma mulher completamente diferente da que tinha sido 5 anos atrás. Viu alguém que tinha sobrevivido à perda, que tinha encontrado amor, que estava prestes a começar uma família própria. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. Um arco decorado com flores brancas e verdes tinha sido montado no jardim, com cadeiras brancas dispostas em fileiras pequenas. Havia talvez 20 pessoas ali, mas, para Lívia, pareciam ser exatamente as pessoas certas. Quando chegou a hora de caminhar até o altar, Ricardo se ofereceu para acompanhá-la, e Lívia aceitou com gratidão, sentindo pela primeira vez, desde que perdeu o próprio pai, que tinha alguém para preencher aquele papel. Gabriel estava esperando sob o arco, lindo em um terno cinza claro, e quando os olhos dele encontraram os dela, Lívia viu lágrimas já escorrendo pelo rosto dele. Os votos foram pessoais e emocionantes. Gabriel prometeu amá-la em todos os dias, nos bons e nos difíceis. Prometeu ser pai presente e marido dedicado. Prometeu construir um lar cheio de amor e risadas. Lívia prometeu estar ao lado dele sempre. Prometeu ser parceira e companheira. Prometeu criar seu filho com todo o amor que tinha dentro do peito. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi assistido por aplausos e lágrimas de felicidade de todos presentes. Helena estava soluçando abertamente nos braços de Ricardo, e até o próprio Ricardo tinha os olhos úmidos. A pequena recepção que seguiu foi cheia de risos e conversas animadas. Gabriel não conseguia parar de olhar para Lívia, de tocar a aliança no próprio dedo, como se precisasse confirmar constantemente que aquilo era real. Eles dançaram a valsa dos noivos devagar e com cuidado, Gabriel com a mão protetora sobre a barriga dela, sussurrando palavras doces que só ela podia ouvir. Quando cortaram o bolo, Gabriel foi gentil, alimentando ela com cuidado ao invés de fazer a tradicional bagunça, porque sabia que ela odiava ser o centro de atenção daquele jeito. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Lívia e Gabriel ficaram sozinhos no jardim, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. "Eu te amo, Sra. Almeida", Gabriel disse, puxando ela para mais perto. Lívia sorriu. "Ainda estou me acostumando com esse nome, mas eu gosto." "Eu te amo também, Sra. Almeida." Eles ficaram ali abraçados até o céu escurecer completamente, apenas aproveitando o momento, o silêncio confortável, a certeza de que tinham feito as escolhas certas. 2 meses depois, em uma noite de lua cheia, Lívia sentiu as primeiras contrações. Gabriel estava ao lado dela instantaneamente, cronometrando os intervalos, ajudando ela a respirar, mantendo a calma mesmo quando ela via o pânico nos olhos dele. Eles foram para o hospital com Helena e Ricardo seguindo logo atrás, e o trabalho de parto durou 8 horas intensas, onde Lívia descobriu forças que não sabia que tinha.
Gabriel segurou a mão dela durante todo o processo, sussurrando encorajamento, limpando o suor da testa dela, sendo exatamente a rocha sólida que ela precisava. Quando o primeiro choro do bebê finalmente ecoou pela sala, Lívia e Gabriel choraram juntos. A enfermeira colocou a menina nos braços de Lívia, e ela olhou para aquele rostinho vermelho e amassado, com um amor tão avassalador que mal conseguia respirar. "Oi, Ana Helena", ela sussurrou, tocando a bochecha macia da filha. "A gente te esperou por tanto tempo." Gabriel estava debruçado sobre elas duas, tocando a cabecinha da filha com reverência. Ela é perfeita, completamente perfeita. E ela era. Ana Helena Almeida tinha chegado ao mundo com 3,5 quilos, cabelos escuros como os do pai, e um choro forte que prometia uma personalidade determinada. Os meses que seguiram foram uma mistura caótica de noites sem dormir, fraldas infinitas e mais amor do que Lívia sabia que era possível sentir. Gabriel era um pai presente de uma forma que surpreendeu até ele mesmo, acordando para as mamadas da madrugada, trocando fraldas sem reclamar, embalando Ana por horas quando ela estava irritada. Helena e Ricardo eram avós dedicados, visitando constantemente, mas sempre respeitando o espaço do casal, ajudando quando precisavam, mas sabendo quando recuar. Em uma tarde 6 meses depois do nascimento de Ana, Lívia estava na varanda da mansão com a filha no colo, observando Gabriel brincar com ela, fazendo caretas bobas que arrancavam gargalhadas deliciosas da bebê. Ela pensou em como sua vida tinha mudado dramaticamente em menos de 2 anos. Pensou na solidão que tinha sentido depois de perder os pais, no vazio que carregou por tanto tempo, e pensou em como aquele vazio tinha sido preenchido de uma forma que ela nunca imaginou possível. Tinha um marido que a amava completamente, uma filha que era a luz da vida dela, e uma família que a tinha acolhido como se ela sempre tivesse pertencido ali. Gabriel olhou para ela e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela pular. "No que você está pensando?" ele perguntou, caminhando até ela com Ana nos braços. Lívia tocou o rosto dele com ternura. "Estou pensando que tudo começou com uma mentira boba sobre um marido que não existia." Gabriel riu. "E olha onde a gente chegou." Lívia olhou para a filha deles, para o anel no dedo, para a casa que tinha se tornado lar. "A gente chegou exatamente onde deveria estar." E era verdade. Depois de anos de solidão e perda, Lívia tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo. Tinha encontrado amor, família e um futuro que brilhava com promessas, e ela não trocaria isso por nada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Me conta nos comentários, você acredita em amor verdadeiro que transforma vidas? Qual foi sua parte favorita dessa história? Escreve aí seu nome e de onde você está assistindo. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa acreditar que dias melhores virão. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história.